Esse ano tem temporada nova de The Last of Us e por que eu tô empolgado? O primeiro jogo é muito mais do que ação em primeira pessoa. A situação dos infectados pelos fungos gera um daqueles cenários de sobreviventes em meio a um surto zumbi, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, que gera essas histórias tão mais incríveis, aonde você tira as pessoas do seu normal, do seu dia a dia, do seu cotidiano, aonde elas têm as chances de mostrarem as suas verdadeiras cores. E tanto o jogo quanto a primeira temporada conseguiram alcançar aquilo que a produtora do game, a Naughty Dog, faz de melhor, que é centrar a coisa na história, não necessariamente no quão gostoso é segurar o controle na mão enquanto você progride, matando os personagenzinhos. Assim, acompanhar a história é tão gostoso ou mais do que jogar em si. Eu, por exemplo, não joguei. Só acompanhei o gameplay todo com outra pessoa jogando e me diverti do mesmo jeito, porque a história é incrível. Agora, acreditem em mim, se o primeiro já é maravilhoso, a história do segundo consegue ser ainda mais épica. Tá, a trama do segundo jogo pega basicamente as suas expectativas do que você esperava que fosse acontecer, que rende a partir do final da história do primeiro, e joga essas expectativas no chão. Então as consequências de tudo que acontece no jogo / temporada passada dessa história, dessa vez vai se desenrolar de um jeito muito mais complicado. Dessa forma, então, os produtores, que não são bobos nem nada, resolveram dividir essa história em múltiplas temporadas. Ainda bem, que assim eles não mutilam um monte de coisa bacana que tinha lá pra gente ver as coisas pela metade ou reduzida. Se você não conhece a história do material original, eu não vou dar spoilers, mas saiba que quando tudo parece acabado, a história tá só começando. O Mazin e o Druckmann, que são os produtores, já declararam que essa nova temporada vai ter 2 episódios a menos. Porque a ideia é fazer qualidade, não quantidade. E deixaram claro que a série é uma coisa que tem uma vida própria. Não é a intenção de ser fiel ao ponto deles ficarem presos de não poder mudar nada em relação ao material original do jogo. Então pode aguardar que vai ter uma diferença cá ou outra lá, do mesmo jeito que a gente viu acontecer na primeira temporada. Mas, na minha opinião, mudanças essas que vieram pra bem. Até porque quem já conhece a história do jogo tem que ter com o que se surpreender também. E eles tendo outros recursos, eles têm novas opções para alcançar os mesmos objetivos de uma forma melhor dessa vez. Eu realmente desejo para a HBO uma boa sorte adaptando esse material, porque quando você está fazendo essas coisas em cima de um motor de jogo, todo o trabalho que é feito ali, que leva anos para ficar pronto e custa milhões, consegue acontecer porque tudo basicamente é digital de um mundinho virtual de faz de conta. Aqui, a quantidade de cenários com todos os seus detalhes, sendo que a gente está falando de uma época super para frente, depois do começo dessa epidemia, onde as coisas estão abandonadas, apodrecendo, com erva daninho para todo lado. É claro que esse mundo vai ser difícil pra caramba de conseguir ser reproduzido. Então fica aquele negócio da expectativa de que eles até vão dar uma pincelada cá, outra lá, pra gente saber dos cenários que estão sendo referenciados, mas a expectativa é a de que eles vão dar só atenção para a história mesmo, fazendo com que a gente tenha uma noção reduzida do cenário no qual a gente está em volta. Talvez eles me surpreendam e consigam fazer algo que eu vá ficar de queixo caído. Talvez. Mas se eu fosse cobrar exatamente isso deles, eu estaria sendo ingênuo. A passagem no tempo da vida real entre a última temporada e a nova acaba sendo algo vantajoso para a própria história que está sendo retratada dentro da série, já que na história também se passa um certo tempo e a personagem da Ellie, interpretada pela Bella Ramsey, também envelhece. E ela sendo tão jovem nessa fase da vida, isso faz uma tremenda diferença. E se a temporada seguir minimamente o que eu acho que vai, as coisas que acontecem dentro da história do jogo,
Apesar da gente ainda não saber exatamente em que período eles pretendem colocar, se eles vão começar um pouquinho antes da história que começa no jogo, se eles vão pegar só o primeiro 1/3 ou o primeiro 1/4 da história, mas é de se esperar que eles não vão ter só os protagonistas que a gente já conhece, com a introdução de alguns novos. Então dá pra esperar a introdução justamente da personagem da Abby, que eu não vou dar spoilers, mas eu vou dizer pra vocês, é uma personagem que vai vir desafiar as expectativas do como a gente encara quem é do bem, quem é do mal, fazendo com que a gente tenha aquela coisa de torcer pelo malvado, pelo bandido, ou descobrir que a gente estava torcendo por ele o tempo todo. Lembrando que o casting dessa série tem a intenção de trazer os atores que melhor possam dar vida aos personagens e não necessariamente na sua aparência, se eles são exatamente fiéis aos personagens do jogo ou não. O povo é parecido, mas com algumas ressalvas. Por esses motivos, conhecer a qualidade da história tanto do primeiro quanto do segundo jogo e da primeira temporada, que estão promovendo essa ansiosidade toda, por minha parte, para assistir a segunda metade dessa história que chega em 26 de setembro. Pelo menos é o que está agendado até agora. E você, conhece essa história? Gostou da primeira temporada? Conhece os jogos? O que você acha disso? Tá ansioso também para continuar assistindo as histórias com essa turminha do barulho do mundo cheio de fungos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, galera, e até mais.